Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem, superando os desafios, né? Hoje, ainda nesse vídeo, a gente vai falar sobre o tema Apocalipse, que pertence ao último livro da Bíblia, o livro da Revelação. Apocalipse significa revelação. E como eu fiz os 2 vídeos anteriores a respeito dos 3 dias de escuridão, que pode ser 3 dias ou um pouquinho só a mais, mas o que se está dizendo é que pode ser mais alguns dias, de repente, não sei, mais um dia, 2, 3 dias, né? Mas o intuito desse vídeo é para falar as coisas boas durante esse processo. O que pode acontecer? Porque eu tive assim um vislumbre. Eu vou explicar mais, tá bom? Fique aqui comigo até o final. E é importante que você não tenha medo. Medo vão ter as pessoas desavisadas, pessoas que não se prepararam o minimamente possível, não só no sentido físico, mas principalmente a mente, o emocional, tá? Então essas pessoas é que vão ter um pouquinho mais, talvez, de dificuldade de lidar com a situação. Agora, será que vai acontecer tão logo? Não sei, pode ser que alguns seres tenham captado. É fato que o Sol está com atividade maior, mas isso será liberado quando a providência divina quiser. Pode ser esse ano? Pode, mas pode ser também pelos próximos anos. Pode. Só que como eu fiz esses vídeos e fiquei todo esse tempo assim, sem postar nada, então acho bem pertinente continuar. Mas é bom você que ficou com medo, quero lhe passar uma outra visão sobre esse fato, tá? Primeiramente eu vou dizer algumas coisinhas. Lá no Instagram, que eu também tenho um perfil de gatinhos, né? Eu não posto mais porque não dá. Eu gostaria muito de continuar postando muito, mas não dá. E o vídeo que eu fiz, só que eu fiz assim muito de repente, sem me preparar, ficou até muito escuro. Aqui vocês estão com três lâmpadas e mais a claridade do quintal, do céu, tá? Eu tô gravando logo após o almoço. E lá no vídeo eu vi que cortou, só agora que eu reparei, porque eu não assisti de novo. E realmente só 3 minutos, então eu vou dar realmente, para quem gosta de conteúdos muito sem substância, né, sem muita profundidade, aí tem que acompanhar em outros lugares, né? Aqui eu gosto de postar conteúdos maiores, tá? Porque a gente realmente tem coisas para estar contribuindo, para estar revelando. E também eu me preparei assim para ter um visual melhor para vocês, ó. Uma amostra, tá? Ainda tem mais, ó. E eu demorei, fiquei um tempão, aí emendei com outras coisas que realmente precisavam tá limpando mais profundamente. Aí logo depois eu fiz umas coisas que o notebook, o HD dele realmente não deu para recuperar. E graças que eu tenho meu primo que dá um suporte aí com todos os perrengues que teve na casa nos últimos anos, muito ataque espiritual, né? Muitas energias intrusas, negativas. Então, esse vídeo tá sendo feito agora, mas eu não sei quando é que eu vou postar. Fazendo uma breve recapitulação, que eu fiz uma recomendação para as pessoas fazerem certos
armazenamentos muito simples que não todo mundo, tá? Lembrando que me parece que 70% da humanidade ainda precisa de algum tipo de ajuda. É muito grande esse índice. Mas a maioria das pessoas que tem internet e que estão assistindo esse vídeo poderão ao menos armazenar arroz, uma proteína que não precise de geladeira, né? Então eu fiz umas indicações que são mais saudáveis. Porque imagina você consumir farináceos, consumir uma série de coisas e passar mal, porque provavelmente vai passar, né? Eu passo no dia seguinte se eu consumo muito, se eu vou em determinados lugares e consumo muita coisa que não é recomendado dentro da alimentação saudável e as mudanças que houveram dentro de determinados alimentos. Os alimentos de hoje não são os mesmos cultivados há centenas e milhares de anos atrás, eles sofreram modificações. Então, nem tudo a gente pode dizer que é saudável, mesmo que a gente compre do convencional no dia a dia, né? Por isso que eu citei aqueles alimentos. Eu acho que tá no primeiro e segundo vídeo anterior a esse. Dá uma pesquisadinha no canal. Mas eu não citei outras coisas. Claro que se você tiver frutas, verduras, legumes e folhas e alimentos crus, é óbvio que é melhor. Então nós estamos falando de duas coisas. Uma coisa é o sobrevivencialismo. Outra coisa é você ter uma qualidade de vida, saúde, longevidade. Isso a gente vê em atendimento, né? Onde a gente pode melhorar muito, porque às vezes, por que atendimento? Porque às vezes o básico, as trocas básicas, que eu vou falar não aqui, não tem como falar aqui, mas em outro canal, é muito bom que a gente possa fazer, tá? Dá uma resposta muito grande na nossa saúde, tá? Bem, então vamos lá. Eu pensei assim, um vislumbre, né? Um vislumbre só. Enquanto nós estivermos nesse processo de apagão, que se diz, tá? Espiritualistas é que estão trazendo as revelações. Onde que vocês vão ver essas revelações? Ou pessoas que se conectam, seja com orações, com meditações, e estão já falando na internet já há um bom tempo. Se você tem conexões com consciências mais elevadas, ou você assiste pessoas com quem você confia nessa conexão, te traz elementos para se preparar, para nós nos prepararmos. Então eu fico imaginando que nesse dia à noite é que não vai ter luz, né? Durante o dia a gente vai poder. Porque antigamente eu pensava, meu Deus do céu, vai ser um caos total. Como que a gente vai ficar sem luz o dia inteiro? Como que vai... A gente tem reflexões sobre isso, né? Sobre os desdobramentos, não só com a gente, porque a gente que está sabendo, e a gente tem mais um amparo. Se a gente está trazendo esse tipo de conteúdo, a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem mais segurança, né? Mais segurança do que vai acontecer, né? A gente se prepara também, em todos os sentidos. Então, em termos racionais, algumas coisas não batiam. Sabe quando você fala assim, meu Deus do céu, vai ser um caos assim, assim, assim. Mas aí quando você vai pela fé, e as respostas estão vindo, que maravilha. Depois eu vou colocar mais um descritivo aqui do vídeo, tá? Então imagina só que nesse dia vai ter menos poluição, porque os carros não vão poder funcionar, as fábricas não vão funcionar. O que vai acontecer? O ar vai ficar mais puro, inclusive esses aviõezinhos, que eu já tive inúmeras provas, eles tentam fazer mudanças climáticas, isto é real. Eu não posso falar o nome aqui, por isso que eu sempre dou um jeitinho de falar e não falar, né?
mas que eu tenho postado, eu postei no Pinterest, fiz posts no Instagram também, nesses anos todos, tenho vídeo, fotografia, e, por exemplo, eles atuam colocando químicos para parar de chover, para não chover e atrapalhar, e não atrapalhar eventos grandes, como por exemplo, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, né? Mas deu muito ruim num país aí, provavelmente foi isso, é o que se diz lá em Dubai, que devem ter errado aí a quantidade, por isso que houve aquela catástrofe em Dubai, e uma chuva absurda, né? Acho que foi o ano passado, se eu não me engano. Quem acompanha os noticiários sabe de tudo isso. Então, esses aviões não vão passar por um tempo, e espero que não mais, né? Se voltar, mas todo mundo vai ficar atento. Imagine, a gente vai voltar a ver o céu bem azul, que é o céu mais lindo, né? Eu gosto de céu azul, cor de céu azul, tá? Imagina, aqui eu ainda vi, porque eu fiz umas coisas aqui, uns experimentos que eu consegui, que eu parei, eu tive que parar, infelizmente. Mas o céu assim bem azul, onde a gente vê, aqui em São Paulo a gente consegue ver isso no interior, no Brasil em alguns lugares, né? Porque atualmente você vê céu cinza e não tem nada a ver com poluição, tem a ver com esses aviões, ok? Tá. Então eles vão parar de passar, mas a poluição também ajuda, né? Não vamos ter, imagine a noite, se a gente der uma espiadinha, for no quintal ou der uma espiadinha na janela, nós vamos ver um céu divino, um céu estrelado, como a maioria das pessoas não tem mais. É por isso que perdeu a conexão, perdeu de saber algumas respostas, e não se tem astronomia também na escola. Devia ter todos os anos aí, desde criança. Uma vez só, um período, alguns dias, eu pude ter esse vislumbre do céu extremamente estrelado. Aliás, não tinha nem espaço para o azul, de tantas estrelas. E um lugar muito puro, onde eu vi o prana também, que é a energia vital. E naquele momento eu falei, nossa, eu preciso conhecer algumas coisas das estrelas, o nome, né? Você vê tantas estrelas e não sabe nada, mas eram só pontinhos brilhantes. Então eu acho que a gente vai ganhar esse presente, nós vamos ter a oportunidade de ver um céu limpo, um ar limpo, muito puro, e mesmo que depois voltar, porque demora um tempo para você substituir, enfim, para não ter a poluição, né? Eu não sei o depois, todas as mudanças, mas eu acredito que não vai ser de uma hora para outra. Mas você vai ter a impressão, o vislumbre daquilo que a gente pode alcançar e fazer por onde, né? Fazer por onde para ter esse céu maravilhoso, né? Uma outra coisa também que foi dita no canal da Luíse, ou nos comentários, né? Foi no comentário. Eu não sei se vai ter ou se existe essa possibilidade de ter chuva durante esse período, uma chuvarada assim muito grande. Então eu pensei sobre isso. Primeiro eu agradeci, eu falei assim, eu acho que vai ser bom, né? Todas essas coisas boas assim, falei, nossa, vai ser muito bom nesse sentido. Por quê? Porque nem todo mundo tem reserva de água e não vai fazer. Quem mora em prédio não tem água, reservatório de água. Aqui no Brasil, eu não sei como é que é nos outros lugares, mas aqui no Brasil as casas, muitas casas têm reservatório de água. O que dá para abastecer durante um bom tempo, não só para comida e bebida, como continuar a fazer várias coisas com essa água, né? Mas aí eu imagino as pessoas abençoando, agradecendo divinamente a chuva e
pegarem os seus baldes, as suas panelas para encher com todas as águas, né? O céu vai estar puro, não vai ter poluição e não vai ter um avião, então vai poder pegar essa água com qualidade, né? Então pensem a respeito disso. Uma outra questão, assim, embora eu tenha evidência em certos momentos, principalmente quando tem que ser, na parte terapêutica, mas isso que eu tô falando não é evidência, tá? É vislumbre, reflexões, assim, que vão vindo. Na verdade, eu não paro pra pensar como que é, não, elas vão vindo, assim, a gente, pô, que bacana, eu vou compartilhar isso com as pessoas pra ver o que elas acham, né? De repente, né, se alguém já pensou sobre isso também. Na Bíblia não está dizendo pra gente fazer reserva de mantimentos. E eu sempre pensei sobre isso porque eu acho assim, se tá dizendo que não é pra mudar aquele texto e que ele seja original de quando houve a revelação para João, o apóstolo João, eu fico pensando se de repente o flash solar ou esse momento vai ser tanta abundância de energia que talvez a gente nem tenha, talvez, tá? Isso é um vislumbre. A gente nem tenha fome ou sede, quem sabe? Seja por um dia ou por vários dias, não sei. Talvez a gente entre num estado de suspensão, de vislumbre, e que a gente não precise. A gente só vai... É como se a gente fosse daqui pro céu, bem alto, lá no céu, e de repente voltasse, a gente trouxesse todas essas benesses desse momento especial. Uma outra coisa que está se dizendo, que eu mesma, na época, não pensava que poderia ser, mas que Cristo, ele vai aparecer no mental de todos, né? E vai passar mensagens. Eu até meio que penso em relação a isso, né? Mas fica para um outro momento. E muitas pessoas vão entrar em convulsão de choro. Muitas pessoas, por não acreditar que um ser desses exista, que ele possa ser... A pessoa vai receber assim, de repente, uma alegria, um amor, uma paz indescritível, que isso vai marcar a pessoa, não tem como. E aquilo que se fala que o mundo vai ser diferente, eu acho que é divino, assim, eu aprovo, assim. Antes eu não sabia, eu falei assim, nossa, Jesus Cristo já veio aqui, já deu mensagem, pra que mais, né? A gente tem que realmente seguir, tentar seguir, porque todo mundo aqui é humano, né? Não tem como se emocionar, né? Mas enfim. Então imagine um ser grandioso como esse e que está além da religião, tá, gente? Está além da religião. Ai, oh meu... Eu falei no outro vídeo que eu não oro a Maria, a Ave Maria, que eu assim, fiquei muito feliz de orar junto com o padre franciscano naquele momento no programa Deus Médico dos Médicos que passava na televisão, na Rede Vida, se eu não me engano. Mas por causa de um trechinho da oração, mas eu oro em vários momentos e Maria tá o tempo todo aqui presente, assim, no sentido de que eu me conectei com a Mãe Divina, com ela, com as outras mães, mas ela até aparece, digamos assim, simbolicamente, né? Então eu vejo a conexão e eu sei da conexão dela, ela sabe dos meus perrengues e existe uma conexão também, tá? Então isso independe da gente estar seguindo esta ou aquela religião, ok? Eu vou fazer o vídeo sobre o Papa que eu prometi pra você. Eu prometi não, eu escrevi no Stories do Instagram
Como eu não tô podendo postar no Instagram, eu tô fazendo muitos stories. Aí eu falo de vários assuntos, inclusive não é tudo sobre gatinho não, tá? Tem vários assuntos lá. E então você tem que me seguir para poder acompanhar, e aqui também, tá bom? Então é isso, gente. Em relação à Mãe Divina, seja ela ou as outras mães, existem várias mães de várias culturas. E é gostoso essa conexão também, tá? Porque o planeta Terra é a nossa morada, é a representação da mãe também. Se diz que Deus é pai, a natureza é mãe, mas também pode ser a natureza pai-mãe, Deus pai-mãe, né? Depende muito do simbolismo que você quer utilizar no momento. Tá joia? E em relação à chuva, antes eu pensava, essas pessoas muito ricaças, não tem problema nenhum você ser rico, mas rico e não sendo muito do bem, nesse sentido. Então alguns estão criando bunkers muito profundos para viverem lá durante meses. Eu ficava imaginando, como é que pode acontecer algum evento onde as pessoas aqui da superfície, eventos muito catastróficos, aí o pessoal da superfície vai ficar complicado viver e só o pessoal que faz bunker que vai sobreviver. Eram uns pensamentos assim contraditórios, mas eu nunca fui dessa história de você ter um bunker profundo para se esconder, porque não necessariamente as pessoas são os melhores exemplos da humanidade, tá? Não só as pessoas ricas, bilionárias, trilionárias que se salvaria, que a espiritualidade salvaria como exemplos da espécie humana. Por isso que você tem que ter conhecimento da espiritualidade. Não é quem é mais esperto e quem tem mais dinheiro. As regras são outras no plano espiritual, tá bom? E que incide aqui. Cada vez mais. Então, assim, já pensou se essa chuvarada que se der muita chuva, se der muita, não sei quanto, né? Vai inundar, de repente, todos esses bunkers, por exemplo. E mais do que isso, pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas mais do que isso, imagine se Cristo realmente fizer essa conexão com todos ou com a maioria. Imagine você ficar de fora. Imagine você ir para um lugar bem profundo. Exemplo, tá? Tão profundo que a mensagem de Cristo não vai chegar em você, na sua tela mental. Ou aquela pessoa que vai ficar doida, porque tem pessoas que vão ficar maluquinha com tudo que vai acontecer, porque não acredita, viveu uma vida totalmente fútil, totalmente... E nem no último momento, porque isso aqui vai ser o último momento, né? As pessoas não vão estar abertas, as pessoas não vão estar em vislumbre. Se você se fechar totalmente, já pensou? 50% ou 1/3 da humanidade teve esse vislumbre. Você vai conversar com todas as pessoas que você conhece e falar assim, nossa, eu tive isso, e você não teve. Você vai se sentir a pior pessoa do mundo, porque você não teve essa revelação, esse contato divino com Cristo. Aliás, quando a gente vai para o plano espiritual, eu tive uma experiência que me parece, e também já ouvi também de pessoas conectadas ao que acontece no pós-morte, que Cristo aparece no telão conversando com as pessoas, né? Lá também tem tecnologia. Então, algumas pessoas têm relação direta. Se você for para um plano muito elevado, a conexão pode ser direta, mais direta. Agora, num plano não tão elevado, através do telão, da tecnologia. Então, aqui também, a mesma coisa. Então, não sei o que pode acontecer. Então, esteja preparado, sabe? Saiba que a vida, depois que você morre, não é assim. Se a vida fosse morrer e acabou, não fazia sentido. Sabe por que muita gente não acredita em nada? Por causa do mundo, do jeito como é.
a pessoa fala assim, Deus não existe, Cristo não existe, olha com esse mundo como é que é. Muita gente pensa desse jeito. Então não é porque a pessoa não acredita, mas é que ela vê, por que não tá fazendo nada? Porque existem coisas que acontecem, aliás, coisas que acontecem aqui também, os humanos e interferências diversas que fazem com que muita coisa boa não aconteça aqui. Eu mesma sou atacada, né? Tem que ter pelo menos uma consciência mínima para discernir uma coisa de outra, né? Muitas pessoas são atacadas, muitas. Você, qualquer pessoa, né? Tá encarnado é atacado. Você será atacado por consciências não muito evoluídas. Agora, a gente também deu algum tipo de abertura para que essas consciências nos fizesse tão presentes assim, né? Consciências que não tem tanta consciência, consciências em termos de ser, um ser pensante, assim, um ser que tem um certo grau de consciência, mas a consciência elevada, você ter mais bondade, você ter certas características de uma pessoa mais boa, né? Em vários sentidos, às vezes lhes faltam, por isso que são pessoas que atacam mais, pessoas que têm algum tipo de missão, né? Todos nós somos missionários, dependendo da nossa postura, daquilo que a gente quer e deseja fazer em prol do mundo. Bom, eu fico por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou, dê o like, compartilhe esse vídeo, siga este canal diretamente no YouTube, onde quer que você esteja assistindo, vá para o YouTube e tá tudo no descritivo deste vídeo.